Olá, sejam bem-vindos a mais um SPN TV News aqui pela RPTV, canal 8 da NET, aqui da cidade de Americana, para mais vários municípios aqui ao entorno da região mais desenvolvida do estado de São Paulo. A gente fala para Americana, falamos para Nova Odessa, Sumaré, Hortolândia, Campinas, Limeira, Araras, Rio Claro, Mogi Mirim, Mogi Guaçu e também Piracicaba, canal 5, somente Piracicaba, canal 5. Como sempre, entre sexta e o final de semana, a gente faz aí o resumo das principais notícias da semana, os principais acontecimentos na vida política, na vida econômica e na vida social aqui da nossa cidade, especificamente Americana, e algumas coisas aqui da nossa região e muitas coisas do nosso Brasil, né? Bom, a gente começa o programa de hoje falando a respeito dos acontecimentos, obviamente, de segunda-feira, que foi dia 11 de fevereiro de 2019. Na segunda-feira, a principal manchete dos principais jornais dava conta uma desgraça, né? Somente essa palavra, né? São 10 jovens mortos lá no CT do Flamengo. E o CT do Flamengo que sempre teve apoio aí da prefeitura, apoio aí de toda uma nação rubro-negra, desculpe aí. Enfim, um dos clubes mais tradicionais, é o clube que maior torcida tem no Brasil, só para você ter uma ideia, né? E é obviamente uma coisa a se lamentar, são 10 jovens de 14 a 17 anos e deu uma comoção geral em todo o Brasil, né? E com, obviamente, culpa do Flamengo, obviamente culpa da prefeitura lá do Rio de Janeiro, porque afinal de contas esse alojamento não estava nem na planta, não estava nem no papel. A gente tem aí um pequeno vídeo que você pode acompanhar, você já deve ter visto aí em outras emissoras, você que não viu, foi assim que aconteceu. De repente o ar-condicionado pegou fogo, num container, aliás, eram vários containers, né? E o interessante dessa história, macabra, é que só tinha uma porta, né? Uma porta de entrada, não tinha porta de saída, não tinha uma outra de escape, não tinha aí sistema de alarme, entre outras coisas. E essa fumaça do polipropileno é uma fumaça totalmente tóxica. Muitos dos jovens acabaram morrendo dormindo, né? Ficaram desmaiados, não conseguiram fugir, porque você imagina, jovem nessa altura da vida, entre 14 e 17 anos, mais ou menos a idade do pessoal, estão no auge, né? Força física é o que não falta para esse pessoal. Tudo bem que eles estavam dormindo, mas eles inalaram a fumaça, não tiveram reação, acabaram morrendo queimados porque não conseguiram fugir, né? E, obviamente, o Flamengo vai ter que responder. Eles estão aí ajudando as famílias, obviamente isso tem que acontecer, mas tem também culpa aí da prefeitura lá do Rio de Janeiro. Afinal de contas, 30 multas ou mais foram aplicadas no Flamengo e o pessoal não conseguiu fechar o Flamengo, né? E essa desgraça aconteceu, essa tragédia, onde 10 foram mortos, ainda temos 3 feridos nessa história toda e apenas um só que está aí no hospital. Está aí o nome, inclusive tem um americanense que estava participando, tem um rapaz aqui de Limeira, que já foi enterrado em Limeira, obviamente, outros de várias partes do Brasil, porque é difícil você chegar nesse ponto. Imagina você passar por tantas peneiras para chegar onde chegaram aí esses jovens, é difícil, né? Imagina quantos milhares de jovens não estão interessados em chegar no Flamengo e em outros clubes também. Se há para tirar alguma coisa boa dessa história, é que todos os outros clubes do Brasil agora estão sofrendo uma vigilância e também fiscalização para melhorar aí o atendimento a esses jovens que estão à procura aí da realização de um sonho no futebol. Essa, né, foi a principal manchete da segunda-feira, dia 11 de fevereiro de 2019, que a gente está trazendo para você. Bom, na sequência tivemos aí a revelação de candidatos laranja que constrangeu o PSL e o governo também. Bolsonaro se recusa a receber ministro. Teve ainda está tendo, na verdade, né? O ministro Bibiano, que faz parte do núcleo duro aí do governo. Uma história complicadíssima. Não é muito complicada para, de repente, quem quiser entender. Isso acontece em todos os partidos, né? A respeito de candidatas
que foram consideradas laranjas, né? Que tiveram pouquíssimos votos, 200 e poucos votos, e receberam aí 200 mil reais, 50 mil reais, deu um total acho que de 400 mil reais para 4 candidatas. E obviamente o pessoal foi em cima para ver se tinha alguma coisa errada, né? Obviamente também que o governo se esquiva desse tipo de problema, é um problema do partido, não é um problema do presidente, mas aí já envolveu o filho, já envolveu aí, aliás, os filhos estão mais se envolvendo, agora colocaram um apelido para os filhos, né? Bolso Kids, né? Que um vereador do Rio de Janeiro, que é filho do presidente Bolsonaro, tem a ver com essa história para discutir com o ministro nas redes sociais, né? E com o aval do presidente. Deixa para lá, né, presidente? Bom, a respeito ainda das redes sociais, não é só no Brasil que aconteceu também, como nos Estados Unidos, agora na Índia também, o WhatsApp alerta para abusos na campanha eleitoral da Índia. Você imagina a Índia com aqueles bilhão de eleitores, de habitantes, enfim, a Índia é um dos países mais populosos do mundo. O efeito que o WhatsApp pode causar por lá também, né? Essa é a principal manchete, uma das principais manchetes aqui da Folha de São Paulo na segunda-feira. Já chegando aqui para o estado de São Paulo, na própria segunda-feira, o Davi Alcolumbre foi alvo aí do TSE de supostas fraudes em 2014. Aquela coisa que a gente sempre fala, se você quiser saber o que o seu avô fez de errado aí em gerações passadas, né? Em tempos passados, se candidate a alguma coisa, o pessoal vai saber de tudo da sua vida, né? É o que aconteceu aí com o Alcolumbre, que até outro dia ninguém nem sabia quem era. E agora ele é presidente do Senado, obviamente que vão buscar qualquer tipo de coisa para tentar envolver aí, porque afinal de contas ele retirou Renan Calheiros da presidência do Senado, o que não é pouca coisa. Bom, a desenvoltura do Mourão provoca a ira dos líderes evangélicos, o Mourão que sempre tem aí falado, e falado bem, inclusive, né? Ele fala muito bem, a respeito agrada uns e desagrada outros. O Flamengo diz que espuma de contêineres não favorecia a propagação das chamas, isso na verdade não favorecia a propagação, mas soltava, depois da incineração, esse gás, o nome do gás agora que me fugiu, não era gás sarin, sarin é um... Bom, é o polipropileno em combustão, causa uma fumaça, que é uma fumaça super tóxica, que causou aí praticamente a morte dessas crianças, né, desses garotos de 14 a 17 anos. Bom, mais uma vez a Justiça voltou a suspender aí a concessão do Pacaembu. Pacaembu, patrimônio do Estado de São Paulo, da cidade de São Paulo. Só que dá um gasto, né? E a prefeitura não está com essa bola para cuidar desse tipo de coisa. Eu acho que onde a prefeitura não consegue administrar, você pode passar isso para frente, para a iniciativa privada, que de repente dê um trato aí no Pacaembu, que pode ser utilizado tanto para jogo de futebol, shows, exposições, porque é muito grande lá o Pacaembu. Isso aí, para a prefeitura administrar, é só problema, né? Mas, mais uma vez, a Justiça volta a suspender aí a concessão do Pacaembu para a empresa interessada. Bom, a negligência, omissão e impunidade marcam as tragédias no país. Aliás, né, esse ano começou dessa maneira. Tivemos aí Brumadinho, aí dei a imagem de Brumadinho para mostrar para o pessoal aí. Brumadinho, aí essa desgraça de mais de 300 e tantos mortos. O pessoal fala em muito mais que isso, viu? O pessoal está falando em 400, porque não tem noção exata de quantas pessoas ainda deixaram de reclamar aí os seus mortos, maridos, filhos, pais, que de repente desapareceram e não voltaram para casa até agora. Mas veja bem, Brumadinho. Na sequência tivemos aí temporal lá no Rio de Janeiro. Na sequência, esses jovens lá no Flamengo também no Rio de Janeiro. Começou bem o ano. Perícia conclui que curto-circuito em ar-condicionado causou um incêndio lá no CT, era uma das principais manchetes aqui do Globo. Sobrevivente cita gambiarra em ar-condicionado que pegou fogo. Agora as coisas vão aparecendo, né? Trazendo a coisa aqui para a nossa paróquia, isso aqui temos várias imagens, inclusive aí. Empresário de Americana é acusado pelo Ministério Público de financiar combustível adulterado. Várias pessoas foram presas, ou seja, o pessoal comprava gasolina, comprava álcool,
aí misturava com qualquer tipo de porcaria e depois você colocava aí no seu carro, dava problema para tudo quanto é lado e o pessoal ganhava o dinheiro, mas isso chegou a um ponto final, pelo menos, dessa quadrilha que foi presa aqui em Americana e esse empresário que está envolvido. Eu não tenho o nome dele aqui, não estou omitindo o nome dele não, que o Jornal Liberal não trouxe o nome do empresário. Jornal Todo Dia trazendo aqui uma constatação, né? Excesso de velocidade é a causa de 66% das multas em Americana. Não só em Americana, em todas as cidades, né? O pessoal esquece um pouquinho. Aliás, é que tem muita pegadinha. Você tem locais aí 40, você tem locais 50 e você tem locais 60. Quem é da cidade aqui já sabe onde é 40, 50 e 60. Mas agora quem vem de fora, com certeza não sabe. Isso acontece também em cidades aqui da nossa região, que estão aí colocando esses radares, lombadas eletrônicas e tudo mais. Na parte econômica, brasileiro está mais confiante, mas incerteza no futuro da economia dificulta a retomada, né? A cultura da fartura impulsiona desperdício de alimentos no Brasil. Você sabia que 1/3 de tudo que se consome, se compra, é jogado no lixo, principalmente hortifruti e granjeiros. Está aí, você vê. O que você sabe na sua casa mesmo, né? Você vai fazendo as compras, tira isso, tira aquilo, tira essa casca, tira aquilo lá. Se tudo isso fosse aproveitado, daria para alimentar muita gente, com certeza. A proposta da reforma da Previdência deve ser anunciada até o dia 21, a gente vai chegar lá logo mais no final do programa. A segunda-feira trazia a manchete do dólar a 3,73, teve alta de 0,62% na última sexta-feira e a Bolsa encerrou o pregão na última sexta-feira, abrindo aí a segunda com 95.313 pontos. Essa aí é o resumo da segunda-feira passada aqui no nosso SPN TV News. Aliás, você pode e deve participar com a gente. O que foi, bonitão? Hã? Ah, é verdade. Muito obrigado pela lembrança e pela observação. Eu falei agora do empresário aqui, né? Cadê o empresário? O empresário é o Cristiano Aro. Vou colocar aqui, Cristiano Aro. É dono do escritório de contabilidade aqui na cidade americana. Vamos ver até que ponto, de repente, ele está envolvido nessa história. Bom, o que aconteceu na segunda-feira, tá aí, você já ficou sabendo. A terça-feira foi mais ou menos a segunda com algumas novidades. O que chama muita atenção, quem teve a oportunidade, eu duvido alguém que não tenha tido a oportunidade de ver e gostar, ou pelo menos de concordar, discordar um pouco do Ricardo Boechat. Ricardo Boechat, ele que faleceu num acidente de helicóptero na terça-feira, sobre o Rodoanel, numa tentativa de pouso de emergência de um helicóptero, ele que estava retornando à cidade de São Paulo, onde faria a participação no programa de rádio, que ele ia participar na Rádio Bandeirantes, e iria ficar por lá também, que ele era o âncora do jornal da Band, todos os dias de segunda a sexta-feira, lá no Alto do Morumbi. Está aí as imagens do acidente para você que não viu, duvido quem é que não tenha visto, né? Pelo menos um trecho dessas imagens, e uma comoção geral na parte dos jornalistas, do rádio, da televisão, a gente que teve a oportunidade aí, não de trabalhar, mas de admirar e de se mirar no Ricardo Boechat como um dos mais criativos e mais críticos jornalistas do momento, falando tanto da esquerda como da direita e trazendo a sua opinião, que representava a opinião de grande parte da população. Uma grande perda, Ricardo Boechat, aos 66 anos, se foi nesse acidente de helicóptero. Essa era a manchete da terça-feira, 12 de fevereiro, um dia para a gente não esquecer. O Ricardo Boechat é uma daquelas pessoas que são insubstituíveis, né? Pessoas que criam a sua maneira de comunicar, que criam a sua maneira de criticar, a sua maneira de fazer aí a condução de um programa de televisão, de um programa de rádio, e realmente ele é diferente, uma pessoa muito admirada, que vai ficar aí como aula de escola nas faculdades de jornalismo, você pode ter certeza. Ricardo Boechat é a grande notícia negativa da terça-feira, dia 12 de fevereiro de 19, aqui nessa nossa retrospectiva, né? Resumo da semana. Bom, nessa segunda-feira também a gente falamos a respeito dos pedágios, que podem ficar 25% mais caros em 7 rodovias federais.
ou seja, 25%. Quanto foi a inflação do ano? Né? 3,5%, 4%, dependendo aí da maneira que você vê, do índice que você adota. Bom, aqui foi a respeito da concessão que foi feita de uma maneira errada, mas já que foi feita e foi assinada, esse tipo de problema aqui não pode acontecer, né? 25% mais caro é muito aumento para um pedágio só. Bom, a empresa envolvida em acidente aéreo com o Boechat não poderia fazer táxi aéreo. Agora é mais uma vez aquela história. Depois que a porteira foi aberta, o pessoal começa a tentar consertar. Tudo bem, podemos até tentar aí consertar outros acidentes, mas o Boechat, coitado, já foi, né? E tem mais, o proprietário dessa empresa morreu no acidente também. Quem tem uma participação pequena é o filho dele. Esqueci o nome do rapaz agora aqui, que é o proprietário dessa empresa, que morreu também. Bom, o procurador-geral, pai do chanceler Ernesto Araújo, dificultou aí, lá no passado, bem, né, a extradição de nazista que se escondia no Brasil. Essa manchete aqui eu não entendi. Manchete aqui da Folha de São Paulo, dando a entender, né, que talvez, quem sabe, o pai do chanceler Ernesto talvez tenha dificultado a extradição do nazista, que ninguém fala o nome, né, que se escondia aqui no Brasil. Aliás, a América do Sul foi aí reduto e esconderijo de nazistas depois do término da Segunda Grande Guerra, 1945, 46. Muita gente veio aqui para a América Latina, inclusive o Mengele, todo mundo sabe da história, né? Bom, a apuração sobre o gabinete de Flávio Bolsonaro desacelerou durante as eleições. Isso aqui também é uma inverdade, porque as investigações continuam, e continuam até hoje, a respeito do Flávio Bolsonaro, a respeito do Queiroz, aquela coisa toda, que não foi resolvida ainda com o Flávio Bolsonaro, que não foi resolvido ainda com o Queiroz, que não foi resolvido ainda com o André Siciliano, que não foi resolvido ainda com um monte. Aliás, o André Siciliano, ele que é do Partido dos Trabalhadores, ele é presidente da Alerj lá no Rio de Janeiro, movimentou mais de 50 milhões, não que não tenha que ser investigado o Flávio Bolsonaro. Tem sim, 1.200.000 é dinheiro, muito dinheiro, aliás, né? Agora o Flávio Bolsonaro, aliás, o André Siciliano, também exonerou durante essa semana a sua assessora direta, que movimentou mais de 30 milhões. 30 milhões, e ele é hoje o presidente da Alerj. Aliás, no Rio de Janeiro, quem não está preso vai ser, né? É aquela história. Bom, o jornal Estado de São Paulo trazia aí na terça-feira, o jornalista Ricardo Boechat morre em queda de helicóptero, você já viu aí as matérias. Temos também aí, aqui é um tiro no pé aqui do governo Bolsonaro, que eu não sei como é que o pessoal não tem um citocômetro, né? O tal do Gustavo Perrella, tem as imagens aí, lembra do helicóptero com cocaína? Foi nomeado ministro do esporte. Alô, pessoal do Bolsonaro, tem que prestar atenção também, né? Esse Gustavo Perrella é um daqueles que eu não queria nem de vizinho, quanto mais de ministro do esporte do governo Bolsonaro. A gente está aqui para elogiar, mas estamos aqui também para criticar. Afinal de contas, essa história não foi resolvida até hoje. Teve envolvimento aí com o Aécio Neves. Todo mundo relaciona o Gustavo Perrella com o tráfico de drogas lá em Minas Gerais. Todo mundo relaciona o Gustavo Perrella com o poder econômico para suas candidaturas, participação em clubes de futebol, enfim, no seu patrimônio, helicópteros, cocaína. E o cara é nomeado Ministério do Esporte. Isso não vai dar certo, não. Isso aí vai ser caso para o ministro Moro resolver futuramente. Anota aí. Bom, o Planalto vê a Igreja Católica como potencial opositora. Isso não é novidade para ninguém também, que a Igreja Católica, ela sempre teve um viés esquerda, né? Um viés sempre protegendo aí Partido dos Trabalhadores, o PSOL, PCdoB e tudo mais. Não que de repente não tenham coisas certas acontecendo com a Igreja e também com parte desse pessoal aí que realmente trabalham trabalham entre aspas, né? Para que, de repente, o sofrimento de muita gente que não tem em casa, não tem aí trabalho e tudo mais. A ideia inicial era essa, pelo menos, né? Hoje em dia a gente sabe que não é bem por aí que as coisas funcionam. Mas que a igreja tem aí, é uma potencial opositora, a gente não pode discordar. Aliás, a Igreja Católica, aqui pelo menos na nossa região, nada a ver contra, muito pelo contrário. Nós temos um padre aqui na cidade americana envolvido em apropriação indébita, temos o bispo de Limeira acusado de
acobertar os atos do padre Leandro aqui da cidade americana e outras coisas mais. E o próprio padre, Santo Padre, o Papa, disse que a Igreja Católica é responsável, principalmente através dos padres, de manter freiras em cárcere privado, escravas sexuais de padres. O próprio Papa disse isso. Aliás, né, muitas coisas vêm acontecendo aí na Igreja Católica que não é novidade para ninguém que estudou um pouquinho da história, né? Desde o início da Igreja, coisas absurdas aconteceram também. Tem muita gente boa, obviamente, mas tem muita gente que não era para estar lá. Bom, o governo pode antecipar receita aos estados em troca de apoio à reforma da Previdência. Aqui nós já estávamos mudando de assunto, você já reparou, né? Começamos aí com o CT, lá do Flamengo, depois aí o Bibiano, a Igreja Católica, agora aí Previdência Social. E nessa quarta-feira, que nós vamos falar daqui a pouquinho, nós estamos ainda na terça, a respeito da saída do presidente Bolsonaro, lá do Albert Einstein, né? Reforma da Previdência e saída de Bolsonaro são os temas aí do meio da semana em diante. Para especialista, Flamengo assumiu o risco no caso do CT e a prefeitura foi omissa. Com certeza, 30 autos de irregularidade foram aplicados ao Flamengo e nada aconteceu. Vai você fazer uma irregularidade no seu comércio, ver se a prefeitura não vai aí, não multa e não fecha o seu comércio. Mas o Flamengo, né, precisou aí morrer 10 para alguma coisa acontecer, se é que vai acontecer alguma coisa. Aumento nos pedágios das rodovias federais vai garantir 600 milhões anuais no caixa das concessionárias. Está vendo por causa do aumento que a gente falou agora há pouco aqui? Como é que é pedágio? Pode ficar 25 mais caro em 7 rodovias federais, 600 milhões anuais, né? Fernão Dias, a alta pode ser até de 58%. Fernão Dias que liga a capital a Minas Gerais. Bom, aqui em Americana, a gente estava criticando mais uma vez o Departamento de Água e Esgoto, que estava fazendo reparo em adutora na Avenida Silos, e tem que fazer realmente, mas a falta de água na cidade é geral. Faltam vários reservatórios a serem construídos na cidade, e é aquela coisa, tira a água daqui e coloca lá, tira a água de lá e coloca aqui. Então, quando tem aqui, falta água aqui, quando tem aqui, falta água aqui. É o que está acontecendo aqui. Enquanto esses reservatórios não forem construídos, a falta de água vai ser constante aqui na cidade americana. Palavra do próprio Zapia, que já está no DAI há mais de 30 anos. Né? Jornal Todo Dia. O Estado garante 7 milhões e 200 para assistência social aqui na região metropolitana de Campinas. Era a manchete aí, encerrando aí a terça-feira. Bom, encerrando a terça-feira, mas com assuntos polêmicos aqui também. Zona Azul expandida. É o assunto que está pegando aqui na cidade. Afinal de contas, R$ 2,50 aí é a hora. É muito caro, né? E algumas mudanças terão que ser feitas aqui na cidade. Se isso acontecer, eu até acredito que a população, pelo menos parte dela, grande parte dela, vai concordar aí com a Zona Azul. Em primeiro lugar, preço. Está muito caro. Nas cidades aqui da região, a gente vê aí Zona Azul a R$ 1, R$ 2, dependendo do tempo. Aliás, o tempo, 30 minutos. 60 minutos é muito tempo. Existem pessoas que, tipo, eu vou entrar e vou sair, vou pagar 1 hora, vou pagar R$ 2,50. Não é justo. Você tem que liberar para 30 minutos, né? Perto dos hospitais, idosos, pessoas especiais, aqui tem que ter um atendimento especial, tem que ter uma colocação diferenciada para esse pessoal. O próprio prefeito e o próprio pessoal da Estapar, que é a empresa que está administrando aqui a Zona Azul na cidade americana, já se colocaram disponíveis a ouvir e até alterar alguns pontos que a gente está aqui enumerando. E também mudança de área. Por exemplo, paguei R$ 2,50 aqui em frente à TV, ok? Gravei o programa, fui embora, faltou meia hora. Puxa, vou passar no banco, posso sair da zona 59 e ir para a zona 33. Eu tenho ainda direito, eu já paguei por isso, né? Já que é tudo digitalizado, não vai ter problema nenhum para a Estapar, que é a empresa que administra, fazer esse tipo de controle, né? Entre outras coisas, né? Preço, horário, hospitais, idosos, espera, pessoas especiais, né? Entre outras coisas. Se tudo isso for resolvido, eu acredito que o problema vai deixar de existir na área azul, que
que é, aliás, a zona foi muito expandida, foi expandida demais, né? Podia ser um pouquinho menos, né, gente? Não tão grande assim, de 600 e tanta para 2.000 e não sei quantas vagas aqui. Quer dizer, ficou muito expandida. Pode encurtar um pouco mais, que está de bom tamanho, certo? Para a gente encerrar antes do horário comercial, a equipe econômica decide fazer o controle preventivo do orçamento, perdão, para reduzir gastos, né? Para o Financial Times, Guedes planeja a perestroika no mercado livre brasileiro, que deverá acontecer futuramente. Não adianta, a bola da vez agora é Previdência. Enquanto a Previdência não for aprovada, a gente vai estar falando disso logo mais, que já tem aí algumas novidades, né? O resto esquece. A Petrobras também estava dizendo, isso aqui na terça-feira, que teria aumento de gasolina a R$ 1,01% nas refinarias na terça-feira. Aliás, o preço de gasolina baixou. Baixou também nos postos, né? Do álcool, inclusive, né? 2,28 em alguns pontos aí da cidade, gasolina 3,60, é isso? 3,60, 3,70 e por aí vai. Ninguém falou nada, né? Mas eu acho que tem que baixar mais ainda, porque afinal de contas cabe uma redução. É obviamente que o proprietário do posto de combustível, se a população se cala, vamos levando que está tudo certo, né? Bom, chegamos aí no meio da semana, a gente vai para um rápido intervalo comercial. Na sequência, a gente volta a falar aí na quarta-feira, quinta-feira, vamos falar de Previdência Social. Atenção você que está entrando no mercado de trabalho, alô, né, garotada, a partir dos 16 anos, e você que está para se aposentar, a gente vai ter novidade para falar daqui a pouquinho, depois do intervalo comercial. Vou tomar um café e biporar, é bom você experimentar e a gente volta já com mais SPN TV News. Excelente oportunidade de negócio. Sítio à venda em Monte Castelo, cidade do interior de São Paulo, com 48 mil metros quadrados ao lado da cidade. Ideal para loteamento ou grande oportunidade de investimento. Cidade em expansão. Se você se interessou, ligue agora mesmo para o 19 3408 6464 ou 98317 6642. Não perca esta oportunidade. Você gosta de café? Que bom! Agora imagine um café cultivado a mais de 1.200 metros de altitude, no coração das montanhas de Minas. Um café especial, colhido na hora certa, torrado no ponto certo, mantendo todo o aroma e paladar de um verdadeiro café arábica. E o melhor, orgânico, sem nenhuma gota de agrotóxico, 100% natural e que você não encontra em qualquer lugar. Esse é o café Ibiporá. Vale a pena experimentar. A RPTV, canal 8 da NET, aqui de Americana, para várias cidades aqui da nossa região. Somente o canal 5, a cidade de Piracicaba. Piracicaba, que essa semana, pelo menos aqui, o pessoal da Band de Campinas, inclusive o Fábio Panúzio, teve fazendo uma matéria, semana passada, aliás, a respeito da nossa barragem, né? Barragem aqui da represa de Salto Grande. E disse, coloca a imagem da barragem, por favor, aí. E disse, se essa barragem, por uma fatalidade, rompesse, a cidade de Piracicaba, Limeira, Americana, seriam varridas do mapa. Em primeiro lugar, que Limeira fica do outro lado, né? Não tem nada a ver. Americana, alguma parte, alguns bairros aqui embaixo, pode ser que alguma coisa acontecesse, mas a cidade de Piracicaba realmente, pelo menos lá perto da Rua do Porto, porque afinal de contas é uma barragem muito grande, tem muita água aqui na represa de Salto Grande. Então o pessoal de Piracicaba ficou aí com a pulga atrás da orelha. A gente teve também aí pronunciamento do prefeito da cidade de Limeira. O próprio prefeito Omar Najar esteve reunido aí com o pessoal da CPFL, CPFL, eu não sei agora mas tem um outro nome. CPFL, CPFL aqui da cidade americana, que é uma empresa agora administrada por chineses, o pessoal esteve junto conversando, garantiram que não tem problema nenhum, tem segurança total. Brumadinho também tinha, lembra disso? Brumadinho, Mariana. Lógico que esse pessoal não vai falar, mas eu acredito até que a nossa represa aqui é diferente. Aliás, não é uma barragem, é uma represa, tem uma diferença.
Barragem, represa. Represa você tem comportas, você tem como aliviar a pressão, você tem um monte de outras coisas. Mas que a matéria que o Fábio Panuzio colocou no ar pela Band TV é de impressionar, né? Você tem que ficar ligado. Quarta-feira, 13 de fevereiro de 19, a Folha de São Paulo trazia aqui como principal manchete: em documento, Vale projetou mortes, custos e até causa de possíveis colapsos, né? Bom, aqui foi uma coisa chocante. Alguns gráficos na empresa Vale dizendo o seguinte: olha, se tiver aí sirene, poderão morrer de 10 a 100 pessoas. Se não tiver sirene, vão morrer de 100 a 1000 pessoas. Olha só a maneira como a Vale tratavam as pessoas que moravam, os funcionários que trabalhavam para a própria Vale e também para as empresas terceirizadas que lá estavam trabalhando, e inclusive várias delas morreram, né? São mais de 300 mortos, gente, 300 e tantos, né? Mas nesse gráfico tratavam as pessoas dessa maneira: olha, se tiver a sirene, poderão morrer de 10 a 100. Sem sirene, de 100 a 1000. Mas continuaram com a história toda. Isso é uma verdade, viu? Bom, o Ministério Público investiga esquema de laranja chefiado por ministro do Turismo. Cadê o ministro do Turismo? Isso aqui não é o Bibiano, é o outro cara também. É uma outra história do governo Bolsonaro. Aliás, Bolsonaro, tem alguém aí, né? Deve ter. Então está na hora desse tipo de coisa, se acontecer, botar para correr, né? Muita gente votou em você para que esse tipo de coisa não acontecesse. A gente sabe que de repente a imprensa força a barra, está todo mundo torcendo aí, todo mundo entre aspas, né? Grande parte da imprensa torcendo para nós, está dizendo, não disse que de repente tinha lá também, aquela história toda. A gente sabe disso aí, né? Que tem muita gente torcendo contra, mas tem muita gente torcendo a favor. Então esse tipo de coisa, quando acontece, tem que ser resolvido rapidamente. Rapidamente, se está envolvido, cai fora, bota outro no lugar e a vida segue, a fila anda, né? Esse aqui é outro. O Bibiano usou o verbo eleitoral para apagar a gráfica de fachada. Tudo bem que a manchete vem da Folha de São Paulo. A credibilidade da Folha de São Paulo, até certo ponto, está abalada nesse sentido, falando aí de Bolsonaro. A gente sabe que a Folha tem um viés esquerda, né? Obviamente, a gente fala aqui tanto a Folha, o Estado, o Globo, o Portal G1, e misturamos todos para tentar fazer uma média da verdade da imprensa. Bom, o Estado de São Paulo estava trazendo aqui que o governo estava preparando um pacote de obras para a Amazônia. Afinal de contas, a Amazônia está sendo disputada, obviamente, por ONGs, por entidades internacionais. E o pessoal disse o seguinte: a Amazônia, quem vai administrar somos nós, os brasileiros, né? Estão dando o trato já na Transamazônica, vão fazer uma ponte, entre outras coisas, para aquela história antiga, né? Era integrar para não integrar. Entregar, né? Integrar para não entregar. Esse era o lema aí, nossa, da ditadura, mas mais ou menos o que aconteceu. Aí que foi feita a Transamazônica. E se o governo não finca o pé lá dentro e diz aqui estamos nós, você pode ter certeza que alguém vai fincar. Bom, a fim de isenção a exportadores rurais, estava opondo aí Guedes à agricultura a respeito dos importadores, exportadores de leite do Brasil. É uma história que foi resolvida, parece que então. A Prefeitura de São Paulo estava convocando todos os clubes para a avaliação dos alojamentos, coisa que só aconteceu por causa do pessoal lá do Rio de Janeiro, do CT do Flamengo. A notícia triste também, mais uma, Deise Cipriano, do Fat Family, lembra dela? Lembra do Fat Family? Está aí, ela faleceu aos 39 anos depois de lutar contra um câncer. Deise Cipriano, Fat Family, é a segunda da família que já se vai, né? O Globo trazia aí como manchete: chuva suspende aulas em escolas públicas e particulares do Rio. Aliás, choveu muito no Rio de Janeiro nessa quarta-feira passada. Aqui em Campinas, essa é uma outra história, né? A Justiça condena o Estado a indenizar a aluna campineira que foi obrigada pela professora a rezar na escola. Bom, só que tem um detalhe: a menina é adepta, né, do candomblé. Então, tudo bem, uma coisa tem nada a ver com outra. Então, simplesmente deixa a garota fazendo outro tipo de coisa. Não tem que obrigar quem
é da religião participar, é uma coisa do século retrasado. Na minha época, quando as pessoas tinham, né, uma religião diferente, o que acontecia no colégio que eu estudava, que é o Instituto de Educação Presidente Kennedy aqui americano, um dos mais tradicionais, público da época, um dos melhores do país da época também. Hoje está uma draga danada, mas tudo bem, é uma outra história. Na época, você era evangélico, você não vai fazer aula de religião. Você é católico, você quer fazer parte? Você pode fazer. E assim era a conversa naquela época. Hoje em dia parece que a coisa está diferente, é muito fácil resolver, né? Perdão mais uma vez. Bom, e a justiça condenou o Estado, isso aqui cabe recurso e essa história vai longe também. O Bolsonaro aumenta a pressão aí sobre Bibiano por conta dos candidatos, era uma das principais manchetes, e o Bolsonaro saindo aí do hospital depois de quase 20 dias, depois de mais uma operação, a terceira, depois que ele sofreu aquele atentado político. Aliás, quem mandou matar o Bolsonaro, hein? Sabe aí? Quem? Não posso falar isso, né? Eu também imagino que tem alguma coisa relacionada. Dizem que não, né? Mas até aí... saiu da cabeça do tal do... Como é que chama ele? Como é que chama ele? Não, o que esfaqueou. Esqueci o nome dele. Bom, tudo bem. Não vem ao caso também. É uma outra história, né? Tá certo. Bom, o Bolsonaro saiu do hospital, o Bolsonaro já está em Brasília e agora daqui a pouquinho, amanhã, nós vamos começar a falar. Eu falo amanhã porque eu estou aqui na quinta-feira, né? Da quinta para quarta. Vamos começar a falar aí das coisas do Bolsonaro. Uma outra história interessante a respeito das lombadas eletrônicas nos pedágios. Sabe aquela lombada, você que tem aí o Separar e outro aplicativo que você passa, não precisa pagar. Tem aquela, né, aquele radar, aquela lombada eletrônica que você tem que passar 40 por hora. Até então, você podia a 50, 60, não deveria, né? Porque de repente poderia até causar um acidente. Mas as pessoas estão abusando, passando a 60, 70. Só lembrando também que aquela cancela é flexível, não é de madeira nem de ferro. Se você bater nela, ela abre, toca uma campainha, você é fotografado, pode ser multado, pode conversar, pode pagar, porque às vezes o seu separar não funciona, né? Não funciona, você passa reto, de repente tem que ir lá na frente, o cara vai lá, recebe, paga e você segue viagem. Mas também não pode passar 60, né? 80. Então quem passar acima dos 40, pelo menos por enquanto, em algumas praças de pedágio, mas futuramente todas, tem que passar dentro do limite de velocidade. 40, que também 40 é muito pouco, né? Podia ser 50, né? Segurança, 40 na estrada? Na estrada? Tá certo, tá vendo? O pessoal já está dizendo que está certo, tem que passar 40. Então 40 por hora. Passou a 42, tem um limitinho também, né? 45 já tem uma multa por excesso de velocidade. Então fique ligado que isso aí vai começar a valer futuramente em todas as praças de pedágio, pelo menos aqui do estado de São Paulo, né? Bom, aqui na cidade americana teve um carro que caiu no buraco após o asfalto ceder aqui no bairro Santa Catarina. Tem uma imagem, bom, essa imagem não dá para mostrar, mas a gente tem aí o corpo de jovem encontrado decapitado na linha do trem. Eu não sei se acontece aí na sua cidade, mas aqui tem os surfistas de trem, né? O pessoal tudo louco, transtornado, fumando crack, aquela coisa, madrugada, vou em cima do trem, perde o equilíbrio, cai no meio. Quando não é perna, é braço, quando não é braço e perna, é cabeça. E tem um monte de gente que a gente vê aí pelas ruas com muleta, porque eram usuários de droga, esse tipo de coisa, e são os surfistas de trem. E esse aqui não teve sorte não, porque foi decapitado, entre outras partes também, que o pessoal que viu a imagem, eu faço questão de não ver. O pessoal fala, cortou o braço, cortou a perna e tal e tudo mais. Bom, Jornal Todo Dia estava trazendo essa manchete que a gente já falou a respeito da CPFL, que garantiu ao prefeito aqui da cidade, Omar Najar, que não tem nenhum risco a barragem aqui no Salto Grande Americana, deixando tranquila toda a cidade, também a cidade de Piracicaba, entre outras que estão no caminho aqui da nossa barragem. Bom, o efeito Vale põe em risco aí 14% da produção de ferro, vai aumentar um pouco o preço do ferro? Duvido, né? Afinal de contas, temos aí Carajás, entre outras minas aqui que produzem muito, mas muito minério de ferro no Brasil. Definição sobre a idade mínima para aposentadoria vai sair, daqui a pouco eu vou falar para você. Você já sabe, né? Mas eu vou falar mais uma vez. A Associação de Aposentados brigam por contribuição de inativos. O pessoal quer o dinheiro, o pessoal já se aposenta com uma merreca e ainda a associação quer
uma graninha para manter aí o sindicato dos aposentados. Dá licença, né? Dá licença, pessoal do sindicato tem que prestar atenção. Aliás, sindicato no Brasil vai diminuir, mas já chegou a 18 mil, tanto patronal como de funcionário. É muito sindicato, né? Para representar, né? Tendo 18 categorias de trabalho, 18 mil, né? 18 mil categorias, muita coisa. Bom, mais ou menos o que nós tivemos aí. Já na quinta-feira, rapidinho, quanto tempo que nós temos aí ainda? Vamos tocando, né? Bom, falamos aqui do Bibiano mais uma vez na quinta-feira, que verba pública eleitoral liberado por Bibiano parou em gráfica de filiado ao PSL. Revelações sobre laranjas expõe fragilidade do governo, esse tipo de coisa aqui que a Folha de São Paulo vem falando. Bolsonaro afirma que baterá martelo sobre a Previdência e vai bater mesmo. Daqui a pouco a gente fala sobre isso aqui também. Bom, desmentido por Bolsonaro, Bibiano diz que não vai deixar o cargo. Afinal de contas, aqui o filho do Bolsonaro, que é governador, não, que é vereador na cidade do Rio de Janeiro, se metendo no núcleo duro do governo, tá bem? Alô, Bolsonaro, segura as crianças aí, né? Os bolsoquids estão atrapalhando o seu governo. Segura, senão a coisa vai rolar para o seu lado. O PSL quer evitar que a crise afete apoio no Congresso, afinal de contas, vamos ter aí a reforma da Previdência. Esse tipo de ruído não pode atrapalhar essa reforma, essa votação, que tem que acontecer de uma maneira ou de outra. Obviamente, a gente sabe que muita coisa vai ser tirada, muita coisa vai ser acrescentada, e a gente espera que, de repente, atenda às expectativas aí do mercado nacional e internacional, do próprio governo e do trabalhador. Que todos os trabalhadores de todas as categorias, a gente pode falar funcionário público, militares, judiciário, funcionário privado, enfim, todo mundo, legislativo, vereador, deputados, executivo também, todo mundo tem que se sujeitar a essa reforma da Previdência. O Donald Trump está ameaçando aqui mandar 5 mil soldados aqui para resolver o problema da crise da Venezuela. A gente sabe que isso pode ser possível, né? Sabe o que não aconteceu ainda? Porque do outro lado tem a Rússia e tem a China, né? Que estão ainda, não sei de que maneira, é aquela coisa, porque onde os Estados Unidos está, a China está contra e a Rússia também. Pelo menos para dar um contraponto de peso aí, de potências, né? Então, só por isso que o Trump ainda não resolveu esse problema aqui na Venezuela. Aliás, coitado desse pessoal da Venezuela, né? Bom, a Rede Globo, o jornal O Globo estava trazendo mais uma vez que o Bolsonaro disse o seguinte: alô, Bibiano, se você tiver errado, você vai voltar às origens, né? Ou seja, vai ser demitido. Isso aí na quinta-feira, mas não aconteceu nada até que eu saiba, né? Na quinta-feira também, a gente teve mais uma notícia triste, né? Você que não teve o prazer de conhecer, eu tive, graças a Deus, aos 96 anos, morreu Bibi Ferreira, morreu dormindo, segundo a sua filha, né? Formas naturais, ela que cantava, sapateava, produzia, interpretava, trabalhou no rádio, na televisão, teatro principalmente, que era a sua paixão, escritora também. 96 anos de pura eficiência. Tudo que ela fazia e fazia muito bem. 96 anos, Bibi Ferreira, deixando a gente. Ela que foi filha também do Procópio Ferreira, um dos melhores artistas que o Brasil já teve. Procópio Ferreira, para quem já teve a participação, sabe quem foi, né? Bom, aqui na nossa região, Viracopos estava interessando a 7 grupos que vão retomar a Viracopos dessa empresa que está tentando devolver aí para o governo. Não é assim, né? Não gostei da brincadeira, vou devolver para você. Então agora existem alguns grupos que estão interessados e vão assumir Viracopos, que é o aeroporto aqui na cidade de Campinas. Bom, lá na intervenção militar do Rio de Janeiro, o Exército gastou aí 72 milhões com pequenas ações, 72 milhões com ações lá no Rio de Janeiro. A Justiça suspendeu contratações de professores temporários aqui na cidade americana. Denúncias contra o padre e o bispo são encaminhadas ao Vaticano. A gente já falou a respeito do padre Leandro e também do bispo Wilson. E mais uma vez, uma onça apareceu aqui na cidade americana, no Jardim Botânico. Aí você tem as imagens. Eu disse no programa que a gente tem aqui na Rádio Notícia logo pela manhã,
Não é triste, bom, é uma notícia boa, né? A natureza está se reinventando. Só na cidade americana é a terceira onça que foi capturada, essa não foi ainda, viu? É a terceira onça que foi vista no centro da cidade praticamente, Jardim Botânico, ao lado aqui do Parque Ecológico. Teve uma outra também que apareceu na Rua do Porto, na cidade de Piracicaba, aqui na cidade americana, no jardim, aqui na Vila Bertini. Enfim, as onças estão vivas, graças a Deus, né? O homem não conseguiu exterminar as onças. Só que aqui em Americana a gente teve onça, 3, jacaré, 2. Bom, capivara não conta, capivara não vale, né? Capivara, outro dia pegaram uma imagem de uma capivara, 5 horas da manhã, no centro da cidade, aqui na Fernando de Camargo, com a Rua Rio Branco. Bem no centro da cidade, praticamente, né? Uma capivara grande e gorda, né? Bom, notícias aí da quinta-feira. Falamos aqui alguma coisa? Ah, sim, isso aqui tem que falar. A Airbus anuncia o fim da fabricação do Jumbo A380. Temos a imagem aí, o maior avião de passageiros do mundo, após a Emirates suspender pedidos e optar por frota de aeronaves menores. Afinal de contas, esse avião pode carregar, porque dependendo do tipo de configuração, ele poderia carregar até 800 pessoas. Né? Normalmente carregava 400, 600, dependendo do tipo de classe, primeira classe, segunda classe, classe popular e tudo mais. É muita gente, né? E hoje a gente sabe que a sua concorrente, a Boeing, tem um avião que carrega não tanta gente, mas que carrega muita gente. E a Emirates, que é a maior compradora, eles vão fazer avião até 2021. Andou cancelando alguns pedidos e optou aí pelo A320, que é um pouco menor, aliás, bem menor, né? Para 250, 300 pessoas aproximadamente. E agora o Airbus vai deixar de ser fabricado. A construção civil fala em plano emergencial para criar 1 milhão de empregos. É uma boa notícia que a gente está prevendo. Aliás, a construção civil é um termômetro daí da economia. Quando começa a construir, a gente sabe que a coisa realmente vai começar a andar mais rápido no país. Sexta-feira, chegamos ao dia de hoje. Hoje, logo pela manhã, regra de transição será a prioridade de ofensiva publicitária da nova Previdência. Previdência que está batendo o martelo aí. 65 para homens, 62 para mulheres, com uma faixa de transição aí de 12 anos. Mais ou menos é o começo dessa história que vai ser discutida pelos 513 deputados. Se passar, vai para o Senado pelos 81 senadores. Se passar, volta para a Câmara e, se não tiver nenhuma alteração, é assinada aí pelo presidente da República. Essa reforma passando, as outras virão. Se o governo, por um acaso, não conseguir passar essa reforma, vão ser problemas. O Brasil vai continuar onde está, não vai andar. Né? Então, por isso, o empenho aí de todo o governo e também de grande parte da classe empresarial e também de parte dos trabalhadores nessa reforma da Previdência. Porque se isso acontecer, é uma economia aí de R$1 trilhão em 10 anos. Parece muito, e é muito, né? Mas, na verdade, é apenas 1/3 aí da projeção do déficit do governo para os próximos anos. Mas é uma boa notícia. Bom, Maia e militares formam frente a favor de Bibiano para aplacar a crise do governo. Essa história do Bibiano é uma história que vai trazer grandes problemas se não for resolvida ainda durante esse final de semana e a próxima segunda-feira. Estou em black aqui, aconteceu alguma coisa? Se isso não acontecer aí com o Bibiano, porque atrás do Bibiano tem muita gente e tem muita gente que vota aí a favor da reforma da Previdência. Então, essa é uma reforma que tem que acontecer, uma reforma fundamental. O Congresso vai escolher a sua Previdência, diz aí o Alcolumbre sobre a reforma. O Bibiano busca a saída honrosa para a crise, tentando afastar aí os laranjas, né? O decano Celso de Mello aponta omissão do Estado no enfrentamento da homofobia. Esse é um assunto que o Supremo, mais uma vez, não tinha que se meter nessa história. Quem tem que fazer esse tipo de lei é o Congresso Nacional. O Globo estava trazendo aqui, hoje, trouxe para a gente, né? Bolsonaro não é um presidente de uma associação de militares, disse o Maia.
Aqui na cidade, a busca pela onça parda são ampliadas após pegada. Encontraram pegadas da onça parda aqui no Jardim Botânico, na cidade americana, ok? Jornal Todo Dia, economia com horário de verão, abasteceria Americana por 18 dias. Essas são as principais manchetes, principais notícias durante esta semana que está se encerrando nesta sexta-feira, e a gente sempre fazendo a retrospectiva aqui no jornal. Algum problema com o nosso Black? Estamos em Black aqui? Por quê? Algum problema? Tá tudo certo? Tranquilo? Tá certo. Bom, pessoal, foi o que mais importante aconteceu na visão aqui do nosso programa, o SPN TV News, Sociedade, Política e Negócio. Obviamente, muita coisa faltou aí da sua cidade. Aliás, a gente pede para você participar com a gente. Mande seu WhatsApp com o seu vídeo, com o seu áudio, com as suas colocações das cidades que fazem parte aqui da RPTV, e a gente vai ter o maior prazer em colocar a sua cidade em evidência aqui no nosso programa, ok? Um ótimo final de semana para todo mundo. Na próxima semana estaremos de volta com o resumo das principais notícias da semana ou com algum convidado especial que esteja chegando aqui na nossa região, ok? Um ótimo final de semana e até a próxima sexta, se Deus quiser. Tchau e até lá.